O autocontrole é tudo. E a gente não tá dizendo aqui que a gente não erra, pelo amor de Deus. Isso é em 2020, cara. Quem que não fez cagada, Vitão? Quem não erra é o Felipe Neto. A gente erra pra caralho. Tá? Ó, isso aí já vira corte só. Claro. Quem não erra é o Felipe Neto. Eu quero bombar esse flow. Ih, caraca, mais um. Já chama o Monark. Descarto! E, cara, a gente tava falando de arma de fogo e falando sobre segurança. Eu vejo bastante, assim, a necessidade. Até falei do tiozão do Resolve, né? Mas que a galera não entende muito hoje sobre esse ponto de inteligência emocional, né, cara? O principal gatilho, a principal trava da sua arma, da sua lâmina, do que você usar, tá aqui, né? Não é na sua mão, não é aqui não é no que você tá utilizando. Por exemplo, esse tiozão da arma de fogo, esse estereótipo que se criou, né? Que é o tiozão do revólver niquelado, né? Aquele 38 cromadão. Sim, né, com longo. O peso da Rossi, né? Um pezinho na ponta, assim. O que esse cara pensa? Qualquer coisa eu atiro. Sim. Pá! Qualquer coisa eu atiro. E numa dessa qualquer coisa eu atiro, meu irmão, você tá esquecendo do principal, sua inteligência emocional, cara. Os cursos de instrução de tiro que eu fiz, que foram vários, cara, qualquer instrutor de tiro vai te falar a mesma coisa que os meus falaram. Você tá com arma de fogo, você é o último cara que vai pensar em tirar essa arma do seu coldre. Mas e se o cara me fechar no trânsito? Você vai embora pra sua casa. E se o cara chamar uma mulher de puta na minha frente no trânsito? Você pega seu carro, pega o seu ego, guarda ele no bolso da camisa e vai embora pra casa. Isso aí é um caso que a gente contou antigo no canal. Acho que foi um dos vídeos falando de Gray Man. Acho que a gente estava fazendo análise do Jason Bourne. Isso há 5 anos atrás. A gente falou no canal lá. E a gente fala sobre isso. Um caso, né, no qual tava eu no carro, tava com a esposa do lado, o cara fechou a gente, bateu, todo errado o cara, eu armado, como de costume. O cara foi e criou uma automulta, abaixou o vidro, abaixou o vidro, já queria discutir. E aí naquela história é isso, exatamente o que você falou, é o controle do ego. Então eu acho que as pessoas têm que entender sobre inteligência emocional, é isso. Não é que você não erra. Claro. É que você tem um controle. Para você que segue o velho código, e a gente está falando aqui do Bushido, você sabe muito bem, a gente que pratica as artes samurais também e tal, o autocontrole é tudo. E a gente não tá dizendo aqui que a gente não erra, pelo amor de Deus. Isso é em 2020, cara. Quem que não fez cagada, Vitão? Quem não erra é o Felipe Neto. A gente erra pra caralho. Tá? Ó, isso aí já vira corte só. Claro. Quem não erra é o Felipe Neto. Eu quero bombar esse flow. Ih, caraca, mais um. Já chama o Monark. Descarto! Mas, cara, quem fez cagada em 2020? Cara, eu fiz um monte. Porra, eu confesso aqui ao vivo, quero deixar confessado. Então, assim, cara, acontece, mas a inteligência emocional é principalmente você entender que você erra, mas que os erros que você comete, principalmente quando você tem mais poder, né, uma arma na cintura te dá muito poder, cara. Então, quanto mais força você tem, é um ditado que eu sigo do Dojo Kun do Karatê. Pratico desde sempre, que é o quê? Quanto mais forte você é, mais gentil você tem que ser. Sim. Irmão, mas você vai levar desaforo pra casa, o cara te deu um tapa. Cara, não tô falando de escalada de violência, mas se o problema tá na direita, vai pra esquerda. Se o problema tá ali na frente, vai pra trás. Cara, corre do problema. Sim. Engole o ego, porque você pode tomar uma atitude que pode se arrepender depois. Isso não é só com arma de fogo, não. Né? A gente começar a pensar na prevenção. Pensa 10 passos à frente, que aí entra aqueles protocolos que a gente sempre fala. Pensa antes de fazer que a coisa funcione. É ser cortês, cara. E pensar 10 passos à frente, né? Não é assim, eu vou pensar 10 passos à frente e tal, já vou ficar preparado, vou ficar no alerta para qualquer coisa eu já tacar a mão no revólver. Não, é você tentar entender, por exemplo, estruturar o pensamento que você acha que pode acontecer numa situação de risco. Por exemplo, eu fiz um vídeo uma vez falando sobre os 3 pensamentos de um criminoso. Na verdade, não é os 3 mandamentos, são 3 coisas que acontecem. A gente vê isso em estudos. Tem o Joey Navarro, ex-agente da FBI, ele fala isso no Dangerous Personalities. Tem o livro Can I See Your Hands? Então, o que a gente entende é assim: você tem que tentar pensar como o criminoso para evitar o criminoso. Exato. Entendeu? Exatamente. Que é o ciclo Oda. A gente vai falar sobre isso.